Tudo certo, turma? Nessa videoaula a gente vai estudar uma característica interessante das conjunções i e o. Essas duas conjunções aí, em alguns casos, não deveriam ser escritas dessa forma. Em seu lugar a gente deve usar e e u. Vamos ver aqui como é isso. A conjunção i e a conjunção o, em determinadas situações, vão ter que se escrever da seguinte maneira. O i vai ter que ser escrita como e. E o o vai ter que ser escrita como u. Não só escrito, mas também o som muda de i para e e de o para u, certo? Por exemplo, em português, a gente diz assim, Paulo e Ana são amigos. Esse i aqui, ele está juntando, essa conjunção está juntando aqui duas palavras, né, dois substantivos. Se eu fosse traduzir essa mesma frase para o espanhol, eu teria Paulo e Ana são amigos. I, um Y, né? I. Por quê? Porque ele está juntando. Então, a conjunção i corresponde à conjunção i do português. Já o, ele é a conjunção ou do português. Por exemplo, se eu digo assim, não sei se eles são argentinos ou espanhóis. Então, vê. Não sei se eles são argentinos ou espanhóis. O que é que acontece? Esse ou aqui é em espanhol o, ok? Vejamos então. Conjunção i. A gente não pode usar i se logo depois vier uma palavra que comece com as vogais i ou se começar com hi, certo? Vê só. Se eu tiver que usar o i e depois a palavra seguinte começar com i, isso está errado. Eu vou ter que usar e. Não posso usar y e depois uma palavra que começa com i. Nesse caso, eu vou ter que usar e depois a palavra que começa com i. A mesma coisa acontece com palavras que começam com hi. Se eu tiver uma palavra seguinte que começa com hi, antes eu não posso usar o y. Eu tenho que usar o e. Para não ficar algo muito abstrato, vamos para exemplos. Veja essa frase aqui. Maria e Pedro são felizes. Aqui está corretíssimo. Por quê? Não tem problema nenhum usar y e p. Não tem problema nenhum. O problema está em usar y e i, ou y e hi. Agora veja esse outro exemplo. Antônio e Igor são amigos. Perceba que aqui eu tenho i e aqui eu tenho i. Veja que esse som se repete. Antônio e Igor. Para evitar esse i, aí o que é que a gente faz? A gente troca esse y por e. Então vai ficar Antônio e Igor são amigos. Percebem? Então, por que é que acontece isso? Para que evite a repetição do som. Então, nunca vou poder usar y e depois uma palavra que começa com i, nem y e uma palavra que comece com hi. Ok? Agora, vê só. Se a palavra seguinte começar com h e a, h e e, h e o, aí nesse caso sim, eu devo usar o y, certo? Eu só devo usar o e se começar com hi ou i. Mas se for HIA, HIE e HIO, eu uso y antes. Por exemplo, se eu digo assim, este postre es hecho de leche e hielo. Aqui está corretíssimo usar y. Você vai dizer, mas não começou com hi? Mas não foi hi, foi HIE. Perceba que com HIE eu uso y. Agora se fosse ellos son padre e hijo.
Aqui está errado, porque Y, e depois se vier HI, eu não posso usar o Y, tenho que usar o E. Ellos son padre e hijo, certo? Vamos para a próxima regra. Conjunção o. Bem, na conjunção o, a gente tem algo semelhante. A gente não deve usar a conjunção o junto com uma palavra que comece por o, para que se evite aquela repetição do mesmo som, o. Então, nesse caso, a gente não usa o, a gente deve usar o e a palavra que começa com o. Vamos ver alguns exemplos. Los pendientes son de plata ou metal. Vê, os brincos são de prata ou metal. Tem algum problema no uso desse o aqui? Não, ele está completamente certo. Por quê? Depois não vem um som semelhante, não vem uma palavra que começa com o. Então ele está corretamente usado. Já nessa outra frase, los pendientes son de plata ou ouro. Aqui está errado. Por quê? Porque perceba que fica o ouro, o, fica o som repetido. Então, nesse caso, não devo usar o. Nesse caso, deveria usar o. Então, a frase ficaria: Los pendientes son de plata u ouro. Então, essa seria a forma correta de se utilizar, certo? Então, só recapitulando, a gente não deve usar i, não y, quando depois vier uma palavra começada por i ou hi. A gente não deve usar, no lugar eu devo usar e. Eu não devo usar o se depois vier uma palavra começada por o. Então, eu devo usar no lugar o, certo? Bem, é isso aí. A gente se encontra na próxima aula. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no www.diogenesf.com e lá vocês veem como falar comigo. Lá tem gabaritos das provas. E se você gostou do vídeo, aqui embaixo clique em gostei. E também, se for possível, se inscreva no canal, porque toda vez que eu enviar um novo vídeo para o canal, você vai receber essa informação. Fica muito mais fácil para você, em vez de ter que estar toda hora procurando, vendo se tem novidade. Beleza? Falou!